Fala pessoal, eu sou o professor Tadeu. Eu sou o professor Hugo. Hoje a nossa aula vai ser sobre história do judô. Vamos nessa! Nossa viagem começa no Japão, do século X. Nessa época, as pessoas moravam em pequenas vilas. Estas vilas ficavam desprotegidas e eram alvo fáceis para ladrões, que as constantemente roubavam, saqueavam e destruíam. Para resolver este problema, o imperador da época permitiu que os governantes de cada cidade criassem um grupo para protegê-las. Foi assim que surgiu os samurais. Para proteger as cidades, os samurais começaram a treinar e desenvolver técnicas de combate utilizando armas, principalmente armas longas, como a katana, a espada, e a iara, a lança, pois assim era mais fácil intimidar os oponentes. Também utilizavam o kyu, o arco e flecha, pois ajudava a manter longe esses oponentes. Além de bravos guerreiros, os samurais ficaram conhecidos por seu código de conduta, o Bushido, e também por sua lealdade. O único problema é que eles eram leais aos governadores das cidades, e não ao imperador. E como cada governador tinha interesse em dominar uma região cada vez maior, o Japão entrou em um período de guerra civil. Nesse período, conhecido como estados combatentes, os samurais eram a principal força dos exércitos, indo diretamente para o campo de batalha, e no meio dessas batalhas, a arma do samurai podia quebrar. Aí era o desespero. Sem arma, o samurai continuava sendo atacado, e acabava se defendendo como podia, desarmando e dominando seus oponentes. E assim, no meio da batalha, em um momento de desespero, que surgiram as primeiras técnicas do que os japoneses chamariam de Jujutsu, a arte suave. Quando esse período de guerras terminou, muitas coisas haviam mudado. No país, quem de fato mandava agora era o Shogun, grande general. Já o imperador passou a ser apenas um líder espiritual. Já para os samurais, que agora protegiam todo o Japão, eles passaram a treinar e a estudar o Jujutsu de forma constante. Após o domínio dos Shogun, alguns séculos se passaram. E em 1867, após a morte do imperador Komei, quem assumiu o trono foi seu filho Meiji. O imperador Meiji promoveu uma grande revolução socioeconômica no Japão. Uma das primeiras mudanças foi a restauração do poder do imperador, colocando fim à era dos Shogun. Outras mudanças foram a industrialização do país, a ocidentalização de costumes e vestes. A mudança mais emblemática foi a substituição dos samurais pela polícia e o exército imperial na proteção do Japão, além da proibição das práticas e costumes dos guerreiros. Muitos samurais continuaram treinando suas habilidades de combate, mas não podiam mais fazer isto ao ar livre. As lutas passaram a ser praticadas dentro de templos. Foi em meio a essa revolução que cresceu Jigoro Kano. Ele nasceu com o nome de Shinosuke Kano, em 28 de outubro de 1860, na cidade de Mikage. E logo, na infância, ganhou o apelido de Jigoro, que significa o quinto filho de Jiro. Sua mãe, Sadako Kano, ficou responsável por sua formação ética e moral, lhe ensinando postura, comportamento, gentileza e bondade. Seu pai, Jirosaku Kireshiba, era um funcionário do governo, e sabendo da importância de uma boa educação, ensinou a Jigoro a língua escrita, além de contratar professores de filosofia confucionista para ensinar Kano. Aos 14 anos, partiu para Edo, atual Tóquio, para estudar os costumes ocidentais em inglês. Jigoro Kano trocou de escola algumas vezes, sempre em busca de lugares melhores para estudar. Mas como era muito inteligente, mas fisicamente pequeno, por todas as escolas em que passou, Kano sofreu perseguição de seus colegas. Pensando que podia intimidar os colegas, Jigoro Kano começou a praticar esportes para ficar mais forte. Praticou beisebol, remo, ginástica, mas nenhum conseguiu alcançar o resultado que esperava. Então, um colega lhe contou sobre o antigo Jujutsu. Kano, com grande entusiasmo, procurou os mestres do Jujutsu, mas foi recusado durante algum tempo. Quando finalmente foi aceito e começou o treinamento, Kano logo percebeu como era difícil. Os professores não explicavam bem e demonstravam a técnica sem nenhuma segurança.
Não eram raras as vezes que Kano ou qualquer colega de treino saísse machucado. Sendo assim, com todas as dificuldades e perigos, Kano continuou praticando Jujutsu. Ele estudou diferentes estilos, com diferentes mestres, e também começou a pesquisar sobre essas lutas. Não obteve muitos resultados, já que o Jujutsu era passado praticamente de pai para filho. Nessa época, ele estava quase se formando na faculdade, então veio a ideia de criar um método de ensino que aliasse a educação moral e física, e o mais importante, que qualquer aluno pudesse praticar. Ele então começou a sistematizar as técnicas, eliminando as que acreditava ser mais perigosas e pudessem machucar. Desenvolveu também o treinamento de Ukemi, as quedas, para proteger e preparar o corpo. E assim, a esse seu sistema de Jujutsu deu o nome de Judo. Finalmente, em fevereiro de 1882, Jigoro Kano abriu a sua própria escola, dando a ela o nome de Kodokan. Nessa escola, os alunos aprendiam as matérias escolares, tinham aula de ética, filosofia e praticavam o Judo. Essa é a história de como o Sensei Jigoro Kano criou o Judô. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!